Os textos que serão apresentados a seguir, nasceram a partir do resumo do que foi dito em uma noite em uma sala que chamávamos de porão, abaixo do planetário de Porto Alegre, em 1976. Carregam, tal qual os próprios temas que desenvolvem, a marca de um acontecimento único, portanto raro. O planetário da cidade, inaugurado aproximadamente 4 anos antes, já havia se tornado poucos anos depois, um ponto de encontro para curiosos, estudantes e apaixonados pelo céu. Mas naquela noite específica, seu subterrâneo serviu a outro propósito. Um pequeno grupo reunido em silêncio, longe de quaisquer instrumentos que apontavam para o infinito, ouviu uma palestra que não falava de estrelas, mas de consciência. A luz vermelha fraca das lâmpadas técnicas, o cheiro metálico dos equipamentos sucateados, e o frio úmido da madrugada gaúcha, contribuíam para criar um ambiente onde o mundo parecia suspenso. Ali, longe da superfície cotidiana, algumas pessoas, após a apresentação do programa previsto para aquela noite no planetário, permaneceram para ouvir pela primeira vez ideias que desafiavam a lógica comum. O que se seguiu não foi apenas uma conversa, mas o nascimento de uma visão que atravessaria décadas. Coube a mim reunir e dar consistência às anotações dos 4 amigos que, além de mim, tinham o hábito de escrever em cadernos que guardavam com cuidado, afinal, vivíamos tempos de repressão violenta. Percebi que não haveria qualquer possibilidade de gerar um texto definitivo, mesmo com o aval do único que ainda estava vivo, quando produzi a primeira versão. Acontece que encontrei, na biblioteca chamada Centro do Cruzeiro, que concentrava as obras das outras 4 que formam a Biblioteca Brasileira, pequenas anotações sendo construídas abaixo de subtítulos, em um caderno de autor sem nome. Essas referências nunca puderam ser associadas com precisão àquelas que reuni, mas as complementariam, se tivessem sido desenvolvidas. Tampouco pude registrar sua origem, por já estar afastado, e desconhecer se alguma daquelas pessoas ainda estava viva. Eu completaria 24 anos naquela época, e era o mais jovem presente naquela noite. A história de cada um dizia muito sobre a razão de fazermos parte daquele momento. Poucos, além daqueles 4, mantinham contato frequente. Soube depois que eles faziam parte de uma mesma sociedade, tinham vários interesses em comum, e eram fundadores de um centro de publicações e estudos, do que ainda se chama ciência espiritual, ativo até hoje. Foi a necessidade de reunir os textos que nos aproximou, e cada separação em tópicos, títulos e subtítulos foi construída em comum acordo, havendo apenas um que gerou dúvidas por algum tempo. Não por discórdia, mas por não parecer sintetizar o conteúdo. Hoje compreendo a razão das conversas em torno disso, e do cuidado na harmonização dos textos e títulos. O que segue está longe de ser conclusivo, e reproduzo o que sempre foi dito em nossos encontros. Duvidem sempre, enquanto a resposta não for única e não vier de dentro. As perguntas feitas naquele círculo íntimo, após uma breve palestra informal, não buscavam respostas práticas, buscavam direção. Eram perguntas sobre o que acontece dentro do indivíduo quando ele desperta, sobre o peso da lucidez, sobre os perigos internos, sobre a travessia que transforma alguém em raro. Cada resposta dada naquela noite não era apenas explicação, era semente. E dessas sementes nasceu o corpo de ideias que agora transcrevo e compartilho com o mundo. A atmosfera daquele encontro moldou o tom dos textos que busco reproduzir com fidelidade. Não era um evento público, não era uma aula formal, não era uma conferência acadêmica. Era um encontro subterrâneo, literal e simbólico, onde consciências inquietas buscavam compreender o movimento interno que já sentiam, mas ainda não sabiam nomear. O observatório, com sua função de olhar para longe, tornou-se o cenário perfeito para falar sobre olhar para dentro. Por isso estes textos carregam a densidade de algo que não foi criado para multidões, mas para poucos. Nasceram de perguntas feitas em voz baixa, de inquietações profundas, de uma busca sincera por sentido. E agora, ao serem traduzidos para o mundo, mantém essa origem, não como manifesto, mas como registro de uma conversa íntima que por sua profundidade, ultrapassou o tempo e o lugar onde surgiu. O que se lê aqui é o eco daquela noite. Um eco que atravessou décadas, atravessou fronteiras, e agora se oferece como guia, para quem sente o mesmo chamado que aqueles poucos sentiram em 1976.